Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Acorda que é hora de passar. Neste programa nós respondemos perguntas da nossa audiência sobre aspectos relacionados aos concursos de técnico e de analista judiciário de tribunais. Então, se você está entrando agora aqui nessa live, pode solicitar sua participação, pode mandar sua pergunta, ok? Vamos fazer aí uma live bastante interativa para que a gente possa então gravar aí o máximo possível de conteúdos que vão te ajudar nas provas dos concursos de técnico e de analistas judiciários de tribunais. Ok, pessoal? Enquanto o pessoal vai entrando aí na live, vai enviando suas perguntas, eu separei aqui algumas dicas de como aumentar a chance de acertar questões em prova de concurso público, ok? E aí com ênfase nas provas dos concursos públicos de técnico e de analista judiciário. Beleza, pessoal? Então eu separei aqui 7 dicas que a gente aplica, né, que eu aplico nas provas, que eu já venho aplicando nas provas desde quando eu comecei a estudar para concurso público na área de tribunais, e hoje então resolvi sistematizar essas dicas para fazer com que você consiga aumentar as chances de de acertar a questão, beleza? A primeira dica que a gente dá aqui é a seguinte: procure eliminar as assertivas absurdas. E como você vai eliminar as assertivas absurdas? Normalmente essas assertivas elas contêm informações muito radicais, vamos dizer assim, tá? Elas contêm palavras como, por exemplo, nunca, jamais, em nenhuma hipótese ou sempre, tá? Quem estuda direito há algum tempo sabe que nenhuma situação ela é uma regra absoluta. Nenhuma regra é absoluta, ok? Sempre uma regra vai ter pelo menos uma exceção. Muito difícil a gente tem ali uma regra que se aplica absolutamente a todas as hipóteses, beleza? Então, por exemplo, se vier uma assertiva dizendo que o cidadão jamais poderá perder a nacionalidade brasileira. Né? Peraí, depende do cidadão. Né? O cidadão nato, sim, a não ser que ele escolha uma nacionalidade estrangeira, tendo a opção de manter a nacionalidade brasileira. Outra questão é se o brasileiro for naturalizado, não brasileiro nato, ele pode vir a perder a nacionalidade brasileira em determinadas circunstâncias lá previstas no artigo 12 da Constituição Federal. Ok, pessoal? Então, olá, Tatiana. Bom dia. Se você quiser mandar alguma pergunta aí pra gente, é só encaminhar, beleza? Seja bem-vinda. Pode solicitar também a sua participação. Eu estou respondendo aqui algumas dicas sobre como aumentar a chance de acertar questões de concurso público. Tá? Então, a primeira dica que a gente passou aqui é procure eliminar as assertivas absurdas, ok? E essa assertiva, ela vai conter normalmente alguma expressão que seja muito radical, como por exemplo, sempre, nunca, jamais, em nenhuma hipótese. Então, se você se deparar com uma assertiva de questão que contenha uma dessas expressões, muito provavelmente essa questão vai estar incorreta. Beleza? A segunda dica que a gente passa aqui é ler com muita atenção o enunciado, tá? É uma dica muito simples, mas que infelizmente muitos candidatos ainda continuam não prestando a devida atenção no enunciado. Determinadas bancas, por exemplo, a FCC, a Fundação Carlos Chagas, adora misturar questões para você marcar a assertiva certa ou a assertiva errada, ok? Então, uma coisa que eu costumo fazer nas provas de concurso é, se o examinador pede para marcar a opção correta, eu faço um duplo sublinhado embaixo da palavra correta, tá?
porque é a situação mais normal. Agora, se o examinador pede para marcar a opção incorreta, normalmente eu circulo bastante a expressão incorreta. Para quê? Para que eu possa, quando eu estou lendo cada um dos enunciados, a gente fica tão concentrado ali em examinar a correção ou a incorreção daquele enunciado que a gente acaba esquecendo do próprio enunciado da questão. Ou seja, muitas vezes a gente está procurando as alternativas corretas e na verdade a gente identifica várias corretas e o enunciado ele pede para a gente marcar a incorreta, tá? Então o enunciado ele é muito importante, é uma dica simples, mas que muitos candidatos perdem questão por marcar a assertiva correta quando na verdade o examinador pediu para você marcar a assertiva incorreta. Beleza? Nós temos ainda algumas provas que possuem enunciados muito grandes. Por exemplo, a prova da ESAF, né, que normalmente aplica prova para as carreiras aí da Receita Federal, outras carreiras também, mas a ESAF praticamente está sempre presente nas provas das carreiras fiscais. E é uma prova complicada da ESAF, né? Porque eles têm enunciados muito grandes. É uma prova normalmente muito cansativa. E o que acontece? Muitos candidatos acabam errando a questão porque se perdem no meio do caminho. Ou seja, eles começam a ler e não conseguem identificar a correção ou incorreção do enunciado porque o examinador faz de propósito. Ele faz questões muito grandes para que o candidato que não esteja absolutamente concentrado, ele acabe se perdendo então na análise daquela questão, tá? Então, o que a gente recomenda para essas questões que apresentam enunciados muito grandes? Você precisa segmentar o enunciado, tá? Então, por exemplo, digamos que ele esteja contando uma história do enunciado de uma pessoa que sofreu um ato administrativo que lhe causou um prejuízo, ok? E aí ele confirma lá uma determinada data, tá? A data do ato foi tal, aí a data em que ele teve ciência foi tal, e a data em que ele ajuizou a ação para anular aquele ato administrativo do qual decorreram efeitos que lhe são desfavoráveis foi na data tal. Ou seja, você tem aí 3 eventos no enunciado que você precisa fatiar. O primeiro evento é a data do ato. O segundo evento é a data da ciência do ato. E o terceiro evento é a data do ajuizamento da ação. Por quê? Porque, na verdade, você vai precisar, então, identificar qual é o período que decorreu entre a data do ato, a data em que o ato foi praticado, até o ajuizamento, e, sobretudo, a data da ciência do ato, porque, na verdade, quando o examinador faz uma pergunta colocando muitas datas, na verdade, o examinador vai perguntar, muito provavelmente, sobre a prescrição da pretensão de anular determinado ato administrativo. E aí estou falando aqui de ato administrativo para pegar um exemplo de direito administrativo, ok? Mas, como o enunciado é muito grande, se você não segmentar, você acaba se perdendo. Então, esse é um exemplo de como você pode segmentar. Outro exemplo por exemplo, ele faz um enunciado pequeno do tipo: assinale a alternativa correta. E aí ele te dá 5 assertivas, cada um também com 2, 3, 4, 5 linhas. E você também vai precisar fatiar cada um desses enunciados em diversos pontos. Aí você pode colocar uma barra no meio da frase para que você possa analisar a correção da questão em cada um desses segmentos. Tá? Então, por exemplo, digamos que cada enunciado você consiga segmentar em 3 partes. Tá? Aí você vai identificar se aquele primeiro segmento da primeira assertiva está correto. Ah, está correto? Passa para o segundo. Está correto? Passa para o terceiro. Ah, o terceiro está errado. Então essa alternativa aqui não é a correta.
Aí você passa para o segundo enunciado. Já no primeiro segmento desse enunciado, você identifica que a assertiva está incorreta. Você já não precisa nem ler o resto, passa para o terceiro enunciado. Ou seja, você vai analisando cada um dos segmentos dessa assertiva, que é muito grande, e aquela assertiva em que todos os segmentos estiverem certos, é muito provavelmente a assertiva correta que responde a questão. Beleza? Então é uma segunda dica aí que se aplica muito a determinadas provas que gostam de fazer grandes enunciados. Beleza? Uma outra dica que a gente pode passar aqui é o seguinte: existem questões, e aí normalmente a FCC e a VUNESP gostam muito de aplicar provas com questões desse tipo, tá? Muitas vezes eles não perguntam diretamente qual é a alternativa correta. Ele vai falar o seguinte: julgue as alternativas abaixo. Ele vai dar lá 4, 5 itens para você julgar, tá? Item 1, você vai analisar se está certo ou se está errado. Item 2, a mesma coisa. E no final, a resposta assertiva é: quantas alternativas estão corretas? Apenas a 1 e a 3? Apenas a 2? As alternativas 4 e 5 estão incorretas? Enfim, essas questões, elas podem dar um nó na cabeça, mas existe uma forma de simplificar a resolução de questões dessa natureza. Como é que normalmente eu faço e costuma dar certo? Você vai analisar todas as 5 afirmativas. Se você tiver certeza que uma dessas alternativas esteja certa ou errada, você já parte lá para a resposta da questão. Ou seja, digamos que você tenha certeza que a alternativa 2 está errada. Então, se alguma das opções de marcação contiver a opção 2 como correta, e você já sabe que aquela opção, que aquela afirmativa 2 está errada, você então já pode desconsiderar aquela assertiva, ok? Você então elimina lá o item A, por exemplo, que diz que a assertiva 2 está correta. E aí você vai passando para as demais alternativas, tá? Ou seja, você normalmente vai ficar em dúvida entre duas alternativas, tá? E aí então você vai identificar dentre as assertivas que estão gerando dúvida, aquela que esteja mais correta ou menos correta. Ou seja, você então não vai precisar concentrar seus esforços em identificar, em quebrar a cabeça sobre 5 assertivas. Você vai normalmente quebrar a cabeça para resolver 2 assertivas, tá? E aí você vai então usar o conhecimento que você adquiriu durante o estudo e muito provavelmente você vai ter mais chance de acertar aquela questão, porque você vai se concentrar em 2 assertivas, beleza? Então era essa a dica em relação às questões que pedem para que você julgue a quantidade de assertivas que estejam certas ou erradas, tá? Uma outra dica aqui que é muito importante, pessoal. Normalmente, toda prova contém uma questão que você lê o enunciado assim e já lê a primeira assertiva e você acha que é aquela que está correta, tá? Ou seja, essa questão aqui está muito fácil. Cuidado. Cuidado, porque o examinador não é bobo, ele sabe que você vai pensar assim, tá? Ou seja, na verdade, essas questões normalmente não são difíceis, mas ele não está medindo ali o seu conhecimento, ele está medindo ali muito mais, de forma muito mais intensa, se você está atento à questão, tá? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Em que o examinador adora derrubar com esse tipo de questão. Para quem está estudando processo civil, sabe que para a impetração de mandado de segurança, o impetrante, ou seja, aquela parte lá que foi violada por um ato ilegal ou praticado por autoridade administrativa com abuso de poder, essa pessoa tem 120 dias para impetrar mandado de segurança contra aquele ato, a contar não da prática do ato, e sim da ciência daquele ato, tá? É o princípio da accionata
que fala que o prazo de prescrição só pode vir a ser contado a partir do momento em que o interessado tem ciência da lesão. Beleza? Tá. Então, o prazo de decadência, né, não é de prescrição, é de decadência, para a impetração do mandado de segurança está expresso lá na Lei 12.016 de 2009. É 120 dias. Tá? Aí digamos que o examinador faça a seguinte pergunta. O prazo de decadência para impetração do mandado de segurança contra ato omissivo de autoridade pública é, alternativa A, 120 dias. Aí você vai lá, marca, pá, pô, essa é moleza. Só que o que acontece? O examinador colocou uma palavrinha que você passou batido no enunciado, que é ato omissivo. Ou seja, se é um ato omissivo, você não tem ciência do ato em um determinado momento, tá? O ato omissivo normalmente se renova a lesão a cada dia em que a autoridade pública não pratica o ato que deveria praticar. Então, por exemplo, digamos que a parte lá tenha requerido um benefício previdenciário junto ao INSS, tá? E aí, em razão da pandemia e tal, o INSS não pratica o ato no prazo de 30 dias, que é o prazo previsto lá na lei de processo administrativo. Beleza? E aí o que acontece? Você impetra o mandado de segurança, mas digamos que o seu requerimento foi feito lá no início do ano passado. Então já passou um ano a partir do momento em que você deu entrada no requerimento administrativo e a autoridade pública ela não praticou o ato de examinar se o seu requerimento será deferido ou não. E aí então você vai lá e impetra o mandado de segurança. Tá? Se você contar pelo primeiro dia em que ocorreu a omissão, o seu mandado de segurança, você decaiu do prazo para impetrar mandado de segurança. Por quê? Porque se você requereu em janeiro do ano passado, passaram 30 dias, então a omissão ilegal da autoridade administrativa passou a ser fevereiro. Ok? E se você só impetrou o mandado de segurança agora, já teria, em tese, decorrido o prazo de 120 dias, então você não teria interesse de agir pela via da adequação da via eleita pelo mandado de segurança. Então, esse é um exemplo do que o examinador quer que você saiba. Tá? Repare que a questão aparentemente era simples. Só que existe jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os atos omissivos que geram efeitos de trato sucessivo, ou seja, que geram efeitos que se protraem no tempo, na verdade você não conta o prazo de 120 dias, porque a omissão se renova a cada dia. Ou seja, então você pode ter requerido seu benefício previdenciário lá no início do ano passado. Se você impetrar o mandado de segurança agora contra o ato omissivo da autoridade pública que não apreciou seu requerimento administrativo, o seu mandado de segurança não vai ser julgado extinto por falta de interesse pela via da adequação. Por quê? Porque, na verdade, você está impugnando um ato omissivo. E contra atos omissivos não corre o prazo de 120 dias, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, veja só, a questão aparentemente era simples, né? Qual o prazo de decadência do mandado de segurança contra ato omissivo de autoridade pública? Alternativa A, 120 dias. Aí o candidato apressado vai lá e marca e erra a questão. Por quê? Porque existe o ditado que fala o seguinte: laranja na beira da estrada ou tá podre ou tá bichada. Tá? Então, se o examinador te deu uma questão muito fácil e botou logo a primeira alternativa como a correta, ele sabe que você vai ser induzido a erro a marcar aquela alternativa. Então, pessoal, se você vê que o milagre é grande demais, desconfia do milagre. Tá? Então, se você se deparar com uma questão muito fácil, em que a alternativa esteja logo a alternativa que em tese esteja correta, esteja logo na assertiva letra A, desconfia.
tá? Normalmente essa alternativa está errada. E aí você tem que quebrar a cabeça lá para tentar entender o que o examinador quer testar em você. Tá? Normalmente ele quer testar se você está atento, se você está afoito para fazer a questão. Beleza? Temos ainda aqui uma sexta dica, que é que nas questões que geram muita dúvida, após você marcar a alternativa correta, ou seja, digamos que você está numa dúvida muito grande sobre uma determinada questão. Tá? E aí, muitas vezes, você coloca apenas uma interrogação ali do lado, vai fazer outras questões e para depois você voltar naquela questão. Não faça isso. Por quê? Porque se você está em dúvida, quando você está super concentrado em acertar aquela questão, você não vai acertar a questão depois, quando você já tiver passado por outras provas, por outras questões, quando você já estiver cansado, quando você já perdeu o fio da meada daquela questão. Então, se você está na dúvida de uma questão, resolve a parada ali na hora. Tá? Porque essa chance, esse momento em que você está super concentrado para você resolver aquela questão difícil, é o melhor momento, é o momento em que você terá mais chance de acertar. Ok? Então, se você marcou aquela assertiva com base em toda a análise que você fez, com toda a concentração possível, não volte mais naquela questão. Porque normalmente, quando você marca a alternativa que é diversa daquela que você estava tendente a marcar no momento em que você estava mais concentrado, a chance de você errar essa questão é muito grande. Tá? Então, por isso, quando eu faço as provas de concurso público, normalmente eu faço por blocos de questão. Tá? E cada bloco correspondente a cada disciplina. Beleza? Então, assim, por exemplo, digamos que eu tenha mais facilidade com uma determinada disciplina. Vamos imaginar lá, vou fazer uma prova de Direito Processual Civil, que é uma matéria que eu gosto de estudar. Eu sei que muita gente odeia Direito Processual Civil, mas eu sou doido, eu adoro essa matéria. Ok? Então, o que acontece? Normalmente eu começo a prova por Direito Processual Civil, porque é uma matéria que eu gosto de estudar, que eu tenho mais afinidade. E aí o que acontece? Tá? Eu fechei o bloco daquela matéria de Direito Processual Civil, eu já marco as questões no cartão resposta, por duas razões. Primeiro, que à medida em que eu vou marcando o cartão resposta ao longo da prova, eu não preciso ficar preocupado em deixar meia hora para o final da prova para marcar o cartão. Por quê? Porque normalmente, dependendo do último bloco de disciplina, se for um último bloco muito difícil, em que você já esteja muito cansado, você não vai conseguir se concentrar em fazer aquele último bloco se você estiver ainda com a pendência de marcar as questões no cartão resposta. Ao passo que, se você marcou o cartão resposta ao longo da sua prova, só vai faltar marcar o cartão resposta em relação ao último bloco que você deixou para o final. Se você eventualmente errar alguma questão por falta de atenção no momento de repassar aquelas assertivas para o cartão resposta, o prejuízo vai ser menor. Porque eventualmente você vai errar uma questão, mas em relação a um bloco e não em relação a todos os blocos. Beleza? Então, esse é um dos aspectos que eu recomendo, pelos quais eu recomendo que você vá marcando as questões ao longo da prova no seu cartão resposta. O outro aspecto que eu também sugiro que você faça isso é, depois que você marcou o cartão resposta, já era. Você não tem mais como voltar aquelas questões e eventualmente marcar uma assertiva diferente daquela que você havia marcado no momento em que você estava concentrado. Tá? Ou seja, você virou a página. Aquela questão, aquele bloco de questão já não está mais no seu radar. Você já marcou no cartão resposta, o que você acertou, acertou, e o que você errou, errou. Beleza? Mas o que eu quero que você evite é que você erre questões que você poderia ter acertado. E eu vou te falar uma coisa, eu já cometi esse erro algumas vezes, tá?
essa questão de ir marcando o cartão resposta ao longo da prova, eu comecei a fazer de um tempo para cá e eu melhorei a minha evolução nas provas de concurso público, beleza? Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que eu sou analista judiciário, eu sou oficial de justiça da Justiça Federal, mas já há algum tempo eu venho estudando para a magistratura, ok? Então, o que acontece? Meu nível de acerto das provas, das questões de magistratura melhorou a partir do momento em que eu comecei a usar essa técnica, ou seja, fazendo as marcações no cartão resposta logo após o momento em que eu concluo um determinado bloco de questões de cada disciplina. Beleza, pessoal? Então, você evita remarcar questões que você poderia ter acertado e você, na última hora, já desconcentrado, você foi lá e marcou outra assertiva e você acabou errando. Ou seja, o que eu ia dizer é o seguinte: as 2 ou 3 vezes que eu fiz isso nas minhas provas, em todas elas eu errei questões que eu teria acertado se eu tivesse mantido a assertiva anterior. Beleza? Então, recomendo fortemente que você não faça isso. Marcou a questão, virou a página, não volta mais nela. Beleza? E por fim, pessoal, o que a gente sempre recomenda nas nossas redes sociais, nos nossos vídeos: faça muitos exercícios, faça muitos simulados ao longo da sua jornada de preparação. Por quê? Primeiro, que os simulados, os exercícios de fixação vão te possibilitar identificar eventuais lacunas de aprendizado sobre as matérias. Então, depois que você estudou um bloco de matérias, faz uma bateria de exercícios sobre aquela matéria e volta na matéria para você reestudar os pontos sobre os quais você errou questão. Beleza? Isso na etapa 1 de estudo. A etapa 2, a gente propõe o inverso, que você passe a fazer simulados para que você então identifique os pontos sobre os quais você vai precisar fazer uma revisão mais detalhada, ok? E os simulados, além de possibilitar você aprender com as questões, fazendo as revisões e identificando para você os assuntos sobre os quais você ainda precisa dar um reforço no estudo, vai possibilitar ainda que você aprenda a fazer prova, tá? Sobretudo da banca que vai aplicar a prova do concurso desejado, tá? Porque cada banca tem um estilo de prova. Por exemplo, a banca da CESP, Sebrasp, gosta muito de aplicar a prova do estilo certo e errado, tá? Ou seja, você marca lá, normalmente são 120 assertivas, para você dizer se são certas ou se estão erradas, beleza? Outra banca que faz muito concurso para tribunal é a banca da FCC, Fundação Carlos Chagas. Então, essa banca costuma fazer muitas questões também para você analisar a alternativa incorreta ou para você identificar quantas alternativas, quantas assertivas corretas e quantas incorretas estão presentes em determinadas questões, tá? E também, pessoal, cada banca dessa gosta de um vocabulário próprio, tá? Então, por exemplo, tem determinadas palavras com as quais o candidato pode não estar muito familiarizado e que na hora de resolver a questão ele tem dúvida. Então, por exemplo, digamos que ele encontre uma assertiva que fala o seguinte: o mandado de segurança prescinde da existência de direito líquido e certo do impetrante. Tá? O que significa a palavra prescinde? Significa que necessita ou dispensa? Ou seja, você vai encontrar diversas palavras que podem vir a te gerar dúvida. Ou seja, você vai tender a ter menos dúvidas diante dessas palavras quando você lidar com elas de forma mais frequente. Então, por exemplo, quando você se deparar com uma assertiva que tenha a palavra prescinde, significa que dispensa, significa que não é necessário. E aí, a partir de então, dessa correta interpretação de uma determinada palavra, você então tem condição de saber o que o examinador quer. Se o examinador quer que você
saiba que é necessário ou que é desnecessário. Uma outra palavra também que é muito comum nas assertivas de questões de concurso público. É defeso fazer determinada coisa. Defeso significa é proibido, é vedado, ok? Então, uma outra palavra que você também pode vir a se deparar. Outra questão também é proscrita a possibilidade de fazer determinada coisa. Proscrição é uma palavra muito semelhante à prescrição, só que elas têm significados completamente distintos, né? Prescrição é, em direito, a perda da pretensão, ou seja, a perda da possibilidade de você obter um provimento jurisdicional favorável que te garanta determinado direito, tá? Proscrição é algo completamente diferente disso. Proscrição é algo vedado, proibido, banido do ordenamento jurídico. Beleza? Então, se seu examinador eventualmente apresentar essa palavra proscrição, você já precisa entender que ela tem um significado completamente distinto de prescrição, embora sejam palavras muito semelhantes. Tranquilo, pessoal? Então eram essas 7 dicas que eu havia selecionado aqui para passar nessa live de hoje, tá? Se você que estiver assistindo essa live, tiver alguma pergunta específica sobre os concursos, em especial dos tribunais de justiça e dos tribunais especializados para as carreiras de técnico e analista judiciário, pode mandar a sua pergunta aqui que a gente responde, ok? Então vou dar um tempinho para que vocês possam escrever aí a pergunta, se vocês quiserem participar, beleza? Dei uma olhada aqui no site do Estratégia Concurso, não houve nenhuma mudança significativa em relação aos concursos de analista e técnico judiciário, tá? O concurso de técnico judiciário do TJ do Rio de Janeiro ainda está em compasso de espera, ou seja, ainda está suspenso o edital. Quando a gente passar aí por esse momento crítico da pandemia, muito provavelmente o tribunal estará retomando o concurso, tá? E eu estimo que seja aí no segundo semestre. Então, pessoal, se você está assistindo essa live, acorda que é hora de passar, porque dá tempo de começar a estudar. Beleza, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser postar algum comentário, pode mandar aí na nossa rede social, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Tranquilo? Pessoal, então, não havendo nenhuma pergunta, foi um prazer enorme estar com vocês aqui nessa live de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Se você gostou, compartilha com seus amigos, dê o seu like aqui ou curta a postagem que a gente vai fazer nas redes sociais. Tranquilo, pessoal? Um grande abraço, um ótimo dia para vocês, um bom final de semana e tudo de bom. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço, até lá. Tchau, tchau.